Eu sou o Matheus Demarque e na aula de hoje a gente vai trabalhar com a dilatação térmica, mas mais especificamente com algumas demonstrações e alguns experimentos relacionados a isso. Então, o primeiro experimento que a gente vai trabalhar é o experimento feito pela professora Magali, que é o anel de Gravesan. Vamos dar uma olhada agora como é que ele funciona. Esse experimento aqui a gente chama de anel de Gravesan e a ideia é a seguinte: a gente tem aqui uma esferinha, tá? Que a temperatura ambiente passa aqui por esse anel, tá? O que a gente quer discutir com esse experimento é o que acontece com essa esfera quando ela é aquecida. Depois de alguns instantes de aquecimento, a gente pode testar novamente se a esfera ainda passa pelo anel. E a gente vê que não passa mais. Mas o que acontece agora se eu esquentar esse anel? Então, a esfera, ao ser esquentada, dilatou volumetricamente, aumentando seu diâmetro, ela não passou mais através do buraco. Esquentando agora o anel, que tinha então o buraco dilata e a esfera volta a passar através dele. Essa questão da dilatação de furos em superfícies, ela é muito recorrente em questões de vestibular. Então, acho bom a gente trabalhar bem isso. Então, vamos repetir agora desenhando o experimento. Inicialmente, a professora ela passa a bola por dentro do anel e ela passa tranquilamente. Daí depois ela esquenta a bolinha. Essa bolinha de metal ela vai dilatar, então ela bota em cima do anel de volta a bolinha dilatada e daí não vai passar mais, porque a bolinha ela se dilatou volumetricamente, ela se expandiu nos três sentidos, nos 3D, nas três direções, e o anel não, o anel manteve a mesma abertura que ele tinha antes. Só que agora, como a bolinha está em contato com o anel, ela já está começando a esquentar o anel. Então o anel já começou a dilatar só por esse contato. Então daí depois a professora ela vai lá e põe a vela na direção do anel. Tipo, põe propriamente no anel. Isso vai fazer com que o anel dilate superficialmente. A gente está desconsiderando a altura do anel porque ela é insignificante perto da largura e do comprimento. Então, depois que o anel é aquecido, ele dilata e a bolinha volta a passar por dentro dele. Então, qual o conhecimento que a gente pode tirar disso? Então, quando a gente tiver uma placa de metal e tiver um furo nessa placa de metal, esse furo vai dilatar junto com a placa. Isso significa que o furo ele também vai aumentar. Com a agitação das moléculas, quando tem um aumento de temperatura, elas vão começar a vibrar, mexer mais e vai expandir a área que tem entre elas. E isso vai ocasionar o fato da placa aumentar e o furo aumentar junto. Vamos ver agora então uma segunda demonstração sobre dilatação térmica. Esse outro dispositivo aqui ilustra um experimento que a gente pode chamar de dilatômetro. Como é que funciona? O que a gente tem aqui? A gente percebe, nós temos aqui 4 barras de materiais diferentes, todas com o mesmo comprimento e mesma espessura. O dispositivo permite o seguinte arranjo: a gente acopla uma barra aqui e vejam que
se eu empurrar lá do outro lado, a extremidade da barra aqui vai acionar esse mecanismo que movimenta o ponteiro, indicando essa pressão que eu fiz lá. Como é que funciona então? A gente, na verdade, atarracha aqui esse parafuso, garantindo que não é esse movimento que vai deslocar o ponteiro, e teoricamente a gente colocaria fogo aqui, de modo que quando estiver queimando, a barra vai aquecer e, como a gente já sabe, dilata. Neste caso, como o comprimento é muito maior do que a área dessas hastes, a gente pode dizer que a dilatação é ao longo dessa direção do comprimento. Como essa extremidade está fixa, a barra como um todo esquenta, mas ela pode dilatar para este lado. No momento que ela dilata, ela vai acabar empurrando aqui o sistema, o ponteiro se desloca, acusando essa dilatação. O que a gente poderia fazer? Colocar alternadamente cada uma dessas barras dos diferentes materiais. A gente tem latão, cobre, ferro e aço. Aquecer durante um determinado tempo cada uma delas e comparar a dilatação que cada uma delas teria para um mesmo aquecimento. Vamos fazer umas contas agora para comparar como se comportaria a dilatação da haste de ferro e da haste de cobre, já que a gente não pode estar presencialmente para medir essa diferença. Então aqui estão algumas considerações iniciais que a gente vai ter para realizar essa conta. Então a gente vai considerar que essas hastes, as duas, tinham 30 centímetros e que a professora estava num ambiente que estava 25 graus. Aqui a gente tem o coeficiente de dilatação linear do ferro, que é 12 vezes 10 na menos 6. E aqui o coeficiente de dilatação linear do cobre, que é 17 vezes 10 na menos 6. Então a gente sabe dos vídeos dos colegas, dessa mesma aula, que a dilatação linear ela vai depender do comprimento inicial da haste, do coeficiente linear e da variação da temperatura. Nesse caso, a gente vai considerar que a professora ela aqueceu a haste até 100 graus. Então, se a gente fizer a conta, botar os valores na equação, a gente vai ter que 30 é o comprimento inicial, aqui o coeficiente de dilatação linear para cada haste, 100 a temperatura final, menos a temperatura inicial de 25, que era a temperatura ambiente que a professora estava. Então, realizando essa conta, a gente vai chegar no valor de 0,027 centímetros para a haste de ferro, e para a haste de cobre a gente vai chegar para um valor de 0,038 centímetros, que é 0,011 centímetros maior a dilatação linear do cobre. Agora a gente vai dar uma olhadinha no último experimento então de dilatação linear. Um cano oco, tá? No caso esse é de alumínio, mas a gente tem de outros dois materiais aqui, tá? Cobre ou latão. Então esses canos vão ser percorridos por água. A gente tem aqui o sistema onde a gente introduz a água passa através do cano e vai ser recolhido lá do outro lado. O que acontece?
assim como no dilatômetro comentado antes, a gente tem um parafuso aqui que prende essa extremidade. A outra extremidade está livre aqui, apoiada nesse cilindro que faz movimentar esse ponteiro. Percebam que esse ponteiro ele se desloca numa escala que está aqui em cima e ele vai se deslocar de que maneira? Quando o cano é aquecido, dilata, ele carrega o ponteiro junto. Só que este deslocamento aqui, ele é um fator ampliado da dilatação real que está acontecendo no cano. Essa dilatação aqui, ou esse deslocamento, é 25 vezes maior do que a dilatação real do cano que está sendo provocada pelo aumento de temperatura. Percebam que a escala aqui, não interessa os valores dela, até porque o ponteiro vai andar do 11 para valores cada vez menor. O que a gente precisa registrar é quanto o ponteiro vai se deslocar em milímetros, quantos milímetros, para cada variação de temperatura que a barra for submetida. Bom, então como é que funciona o experimento? A gente vai ter aqui água, a temperatura ambiente, o valor da temperatura ambiente a gente registra com qualquer termômetro e aí a gente vai passar alternadamente através do cano água a temperatura ambiente, ou a gente pode falar água fria, e depois água que foi aquecida, a gente faz uma mistura, um pouco de água a temperatura ambiente com um tanto de água quente e vai fazendo para várias temperaturas. A gente alterna água fria e água aquecida a uma determinada temperatura e vai fazendo o registro. Então, quando passa a água fria, a gente diz que o ponteiro vai estar zerado, parado numa determinada posição. Quando eu preparo uma mistura de água aquecida, misturo água fervendo com água a temperatura ambiente, eu vou ter uma determinada temperatura. Por exemplo, agora a gente tem 58 graus. Eu vou derramar essa água aquecida aqui no cano. Observem lá o ponteiro. Vejam que ele se desloca instantaneamente para uma outra posição. Esse deslocamento eu vou registrar, então eu vou ter água que estava a 58 graus. Em relação ao ambiente, eu tenho que registrar o valor do ambiente e aí eu vou ter, para várias diferenças de temperatura, o deslocamento do ponteiro. Importante, antes de passar a próxima água aquecida, é que a gente passe aqui a água a temperatura ambiente, para garantir que o nosso ponteiro vai voltar para a posição inicial, ou seja, o cano se encontra na mesma condição do início, ponteiro na mesma posição, e aí eu poderia preparar de novo uma mistura de água aquecida numa nova temperatura e provocar a dilatação. Uma última coisa importante é que a gente precisa registrar o comprimento inicial dessa barra que está sofrendo dilatação. Como é que a gente faz essa medida?
dessa posição aqui da ranhura até aqui onde se encontra o parafuso, porque é a partir daqui que eu tenho a dilatação. Então a gente precisa ter essa informação, esta medida, nesse caso 67 centímetros, é o comprimento inicial da barra. Como no vídeo não dá para ver direito qual é a variação que tem no ponteiro ali, qual é o ΔX que varia, a gente vai fazer o processo inverso. Vamos ver quanto que uma barra de alumínio dilataria e a partir disso vamos descobrir qual é a variação daquele ΔX. Então a professora ela passa primeiro uma água fria, como a professora está de casaco, a gente vai considerar que seja 15 graus. A mistura de água que ela faz tem 58 graus, que ela fala no vídeo. O comprimento inicial da barra é de 67 centímetros e o coeficiente de dilatação linear do alumínio é de 22 vezes 10 na menos 6. Então a gente já viu, para a gente descobrir qual é a variação dessa dilatação, a gente faz o L0, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, a gente tem que 67 é o comprimento inicial, 22 vezes 10 na menos 6 é o coeficiente de dilatação, 58 é a temperatura final, que seria da mistura de água, menos 15 da água fria, que seria a temperatura ambiente, entre aspas, e a gente vai chegar, realizando essa conta, a gente vai chegar ao valor de 0,0633 centímetros. A professora disse que a relação entre o ΔL e o ΔX é uma proporção de 25. No vídeo mostra que o ΔL é ΔX sobre 25. Mas como a gente está fazendo o processo inverso, a gente passa o ΔL para lá, perdão, a gente passa o 25 para lá e vai ficar ΔL vezes 25. Então a gente sabe o ΔL, que é 0,0633. Então a gente vai chegar num ΔX, que seria a variação daquele ponteiro, de 1,58 centímetros. Por essa aula então é só. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.